divisão básica por estilo literário. E nessa divisão meio que por estilo literário, às vezes entre um livro e outro você tem 500 anos ou mais. Por exemplo, entre Ruth e Esther, você vai ter 500 anos entre Ruth e Esther. Na sua Bíblia tá um depois do outro, não é isso? E na Bíblia hebraica, então, a divisão ela é um pouco diferente. Eu trouxe para vocês, então, eu vou passar aqui para Dani, o que é uma Bíblia hebraica. Alguém tem uma Bíblia hebraica Stuttgartense? Alguém tem? Não. Quem tem? Alguém tem? Ninguém tem? Quantos já viram uma Bíblia hebraica assim na mão, assim? Já viu na mão uma vez, assim? Então vocês vão pegar uma Bíblia hebraica, eu vou passar aqui, vai passando, e eu quero que você observe, vai ter o nome. Então, a Bíblia hebraica ela é lida deste lado aqui, ó, onde está escrito em hebraico aqui, ó. Então, ela é deste lado para o outro. Então, onde seria o fim do livro para a gente, você abre e você vai ver. Do seu lado esquerdo está o nome, se eu não me engano, em latim, talvez. E no lado direito está o nome do livro em cima, em hebraico. Você vai ver que começa com Gênesis, Números, Deuteronômio. Depois você vai ver que vem o livro de Josué, Juízes, 1 Samuel, Reis. E aí começam Isaías depois. E aí vocês vão ver que o último livro, salvo engano, é o livro de Neemias ou Esdras, ou não, 2 Crônicas. Termina em 2 Crônicas. Então, dá uma olhadinha, vai passando durante a aula aí. Bebel começa, não é? Então, essa Bíblia eu ganhei, não é? É uma Bíblia cara, não é? Tem folha saindo, mas ela não é em fascículos. Então, ó, a Bebel acho que já abriu em Gênesis aí, Bebel? Isso. Lê para nós aí. E aí? Então dá uma olhadinha. Gente, essa é a ferramenta de trabalho. Essa semana eu tinha uma matéria que foi o uso do Antigo no Novo. O uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. E cara, meu hebraico está tão enferrujado, mas tive que traduzir alguns textos em hebraico e eu uso este texto, que é chamado texto massorético. O texto massorético é um texto do século III depois de Cristo. É um texto hebraico em que foi colocada uma vocalização na língua hebraica. E assim a gente consegue saber pelo menos como se pronunciavam as palavras nas vogais naquela época, perto da época de Jesus. Porque sem as vogais, então as vogais foram um sistema de vocalização que foi colocado posteriormente nas consoantes. Então você vai ver uns tracinhos debaixo das palavras ali, são as vogais do hebraico. Então a gente consegue ler a partir do que foi feito entre os massoretas no século III ou IV depois de Cristo. Então nós não temos textos hebraicos mais antigos do que isso, talvez algum fragmento ou outro. O que a gente usa que é mais antigo são as Septuagintas. Já ouviram falar de Septuaginta, não? Alguém sabe o que é uma Septuaginta? É uma tradução de qual língua para qual língua? Alguém sabe? Do hebraico para o grego. Isso foi feito no século III antes de Cristo. Então, muitos dos autores bíblicos não citam o texto hebraico. Você tem que saber citação por citação. Então, dos autores do Novo Testamento, a maioria cita textos gregos do Antigo Testamento, mas não todos. Então, a gente pega o texto hebraico, olha, pega o texto grego do Antigo Testamento, olha, compara com a citação do Novo Testamento e tenta descobrir se o autor bíblico citou o texto hebraico, citou um texto grego ou fez uma outra citação de algum manuscrito que a gente não conhece, ok? Então, é muito do trabalho de exegese, ele começa em definir qual é o texto que nós estamos usando, se é o texto de um, de outro, e qual é a interpretação dele, para depois lidar com o texto para nós. Então, quem vai começar a pregar aqui, quando surgir, se você escolher um texto, os irmãos aqui, em que vai ter uma questão textual, eu vou provocar vocês, para vocês tentarem descobrir qual é o texto provável que o autor bíblico está usando, tá bom? A Bíblia hebraica ela é dividida assim, olha, então nós temos a Torá, tá vendo? Com Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Depois nós temos os Nabiim,
Palavra nabi, profeta, im, sufixo plural. E temos os profetas então anteriores, que são Josué, Juízes, Samuel e Reis. E os posteriores, que vão de Amós até Malaquias. E temos os ketuvim, o verbo katav no hebraico significa escrever. Então é uma palavra que indica os escritos, ok? E temos de Salmos até Daniel. Mas dá uma olhadinha lá, olha lá. Dá para você enxergar aqui, ó. Olha o que nós temos nos escritos aqui. Crônicas. Crônicas é parecido com qual livro? Qual outro livro que nós temos? Reis. Mas olha que interessante. Reis, na concepção hebraica, é um livro profético. Crônicas não, é um livro dos escritos, que os escritos envolvem uma série de estilos literários e formas de se encarar a escritura. E nessa matéria nós não vamos ter tempo de lidar com esse tipo de classificação. Eu só quero falar uma coisinha para vocês aqui no próximo slide que o Isaac vai passar. Está aqui a classificação que eu trouxe para vocês aqui, ok? Deve ter faltado alguma coisa ou outra. E o próximo slide agora sim, eu quero explicar como que, por exemplo, o que nós lidamos como livros históricos, como que na classificação hebraica eles foram parar nos profetas. Que tipo de mentalidade colocaria um livro histórico nos profetas, Júlio? Quem será que está certo, né? Quem será que está certo? Primeiro, vamos considerar o seguinte aqui. Eles vão colocar Josué até Reis nos profetas. Nós estamos falando de um período de 7 séculos. Quantos anos que dá, Felipe? 7 séculos da... O Felipe está dormindo aqui. Peguei. 7 séculos dá 700 anos, de 600 a 700 anos, dependendo da classificação, né? Mas eu quero que vocês pensem o seguinte. Quando a Bíblia trata de fatos históricos ou narrativas, são narrativas selecionadas. Não é tudo o que aconteceu. Quando elas são selecionadas porque o autor bíblico tem uma tese que ele quer comprovar. Eu já preguei aqui na nossa igreja um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, sobre a genealogia de Mateus. E é interessante que quando Mateus escolhe aqueles nomes, né, da genealogia, você pula, né, quando você está lendo. Ali 8 capítulos, olha, tudo genealogia, né? Mas quando você para estudar a genealogia, a de Mateus, por exemplo, você vai observar que Mateus, ele pula alguns reis que são bons, e ele coloca na genealogia de Jesus pessoas absolutamente perversas. Cara, não é possível, o cara tirou um cara tão bom e coloca um homem tão ímpio na genealogia de Jesus. Por quê? Porque ele seleciona nomes para comprovar uma tese. E a tese provável de Mateus é que não é o que a pessoa faz, é a graça de Deus que coloca alguém na genealogia. E mais, o vínculo de fé é mais importante que o vínculo de santidade. Isso a gente pode conversar depois. Mas são teses que a gente vai comprovar, né? É claro que a fé provoca a santidade, mas há vínculos que é graça de Deus. O cara está na genealogia de Jesus. Cara, por quê? Ninguém merece. Ele cita 4 mulheres. Então, veja. A Bíblia, ela existe por propósito. Não são registros da cabeça de alguém. É Deus que tem algo a revelar. Ele revela para o autor bíblico e o autor bíblico escreve um texto inspirado. É assim que funciona o processo, ok? Não é um ditado. O autor bíblico escreve no uso das suas plenas faculdades, mas o autor bíblico não é bobo. Ele tem uma tese para comprovar. Fala, olha, eu vou pegar a história de Israel e eu quero comprovar que o povo foi infiel. E aí ele vai pegar relatos da história mostrando que o povo foi infiel. Eu quero provar que quando o povo é infiel, Deus vem e resgata o povo. Então ele vai pegar eventos da história em que Deus vem e resgata o povo infiel. Ok? Então você vê, por exemplo, às vezes períodos de 30 anos com 20 capítulos. E períodos de 300 anos com 2 capítulos. É assim que o autor bíblico funciona. Ele quer provar uma tese usando a história. A gente não está dizendo que a história não é real.
O que nós estamos dizendo é que a ênfase que é dada em alguns momentos, ela tem um propósito maior do que só contar uma história, ok? Então, os profetas então anteriores, que são aqueles Josué, Juízes e Samuel, por exemplo, eles estão lidando com o período de formação de Israel. Os posteriores, a nação já está formada, e aí eles estão lidando agora com expressões de crentes, digamos assim, pessoas salvas do Antigo Testamento, já com uma nação formada, ok? Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão de divisão da Bíblia hebraica? Alguém quer falar alguma coisa? Então tá bom, joga para nós o próximo então. Gente, nós vamos entrar numa disciplina, nessa introdução ainda, acho que é a última parte da introdução, se não for a última, é a penúltima, que é bem complicada e complexa, ok? Isso aqui é só isso que o pessoal tem estudado de forma muito detida, tem dividido, não no mau sentido, ok? Mas tem dividido a igreja em, por exemplo, presbiterianos e não presbiterianos, ou aliancistas e não aliancistas. Então, é nesse tema que nós vamos lidar aqui com muita coisa interessante. Eu vou falar 10 minutinhos sobre isso aqui, só para vocês compreenderem mais ou menos onde a gente está. Toda vez que eu uso essa parte aqui, eu nunca fico satisfeito com o que dá para conversar em 10 minutos. Isso tem sido para o tema dos meus estudos já há vários anos, e aos poucos a gente vai chegando a algumas conclusões. Então, fala para mim, nós temos Antigo Testamento e Novo Testamento, certo? Temos isso? Tem? Por que um chama Antigo e por que o outro chama Novo? Vocês me falam, por quê? Em que sentido é Antigo, em que sentido é Novo? Oi, Júnior? Mudança de lei é uma possibilidade. Vejo que estás alinhado à nossa igreja em algumas coisas. O Júnior está pensando em Hebreus capítulo 7, versículo 12, não é isso, Júnior? Abre para nós aí, por favor. Então, interessante, é uma possibilidade de ser Novo Testamento, é uma nova, no mínimo uma nova compreensão da lei, ou uma mudança de paradigma ou de forma de se pensar a lei. Quem vai abrir comigo Hebreus 7,12, que o Júnior citou para a gente aqui, não é, Júnior? Então citou. Como o Júnior citou, o Felipe vai ler bem alto para a gente aqui, não é? Quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Esse versículo orienta muito a hermenêutica, a interpretação bíblica da nossa igreja. Houve uma mudança de sacerdócio entre o Antigo e o Novo Testamento? Vocês me dizem. Qual que era o sacerdócio do Antigo? Levítico, israelita, matava o quê? Bode, cabra, rolinha, né? Cabra não no sentido pessoal, né? Ou são cabra, né? No sentido de animal mesmo, né? Bé e tudo mais. E no Novo Testamento, quem é o sacerdote? Nossa, Cristo, está em Hebreus. Só Cristo é sacerdote no Novo Testamento? Só? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Somos o quê? Sacerdócio real. Sim, Jesus é o sacerdote, mas ele cria um grupo de sacerdotes. Interessante. Então ele está dizendo, vai ter que haver alguma compreensão nova da lei, que é o que o Júnior falou. Está vendo como o Júnior está ligado na teologia bíblica aí, né? Então o Antigo Testamento, o ponto é, ele olha para frente, ela tem a expectativa futura, vai vir o Messias, vai vir o fim dos tempos, o dia do Senhor. O Novo Testamento, em parte, ele está olhando para trás. O que foi prometido começa a ser cumprido. Cumpre tudo? Não. E aí nós temos algumas perspectivas interessantes aqui, propostas de relações entre os testamentos. Quero lidar com vocês primeiro, um grupo da igreja, até hoje vai dizer, a principal, não é única, a principal relação entre o Antigo Testamento e o Novo
É uma relação de continuidade. O que vinha acontecendo no antigo, agora continua, nem que você muda um pouquinho alguma coisa, continua no novo. Por exemplo, esses camaradas vão olhar o Antigo Testamento com a lente do Novo. Já ouviram falar de Augustus Nicodemos Lopes? Não. Já viram? Já ouviram? Já leram alguma coisa dele? Já viram pregação? É bom ou não é? Tio Nico, né? Famoso tio Nico. É bom ou não é? É bom. Você vai pegar um artigo dele em que ele diz, por exemplo, a Igreja de Deus no Antigo Testamento. Igreja no Antigo Testamento. Por que ele fala da igreja no Antigo Testamento? O que ele está enfatizando? Continuidade. Ele pega um conceito que na nossa teologia aqui é um conceito do novo. Ele vai pegar algumas traduções da Septuaginta, usando a palavra eclesia, igreja, e ele vai falar, olha, a igreja hoje, ela é uma continuidade da igreja do antigo. É interessante, a proposta é interessante, não é? Não é o que a gente acredita plenamente, mas é interessante. Algumas questões importantes aqui, então, alguns deles vão enxergar no Antigo Testamento, a partir de Lucas 24, que o Antigo Testamento ele é todo focado na figura do Messias. E eu coloquei uma expressão em alemã que o Andrés vai ler para a gente ali. Por favor, Andrés. Was Christum treibet, é isso, né? O que promove é Cristo, é isso que significa? Move? O que move Cristo? O que motiva Cristo? Olha, cara, que legal, essa compreensão é nova para mim, não é? Esses camaradas estão olhando, lendo o Antigo Testamento, como Jesus leu em Lucas 24, no caminho de Emaús, dizendo que os profetas apontavam para Cristo e desde Moisés até Malaquias, Jesus foi mostrando que tudo apontava para ele. Não sei se é a melhor leitura de Lucas 24, ok? Mas nessa perspectiva, eles vão entender que o relacionamento com o Messias, ele está meio que já esperado desde o começo do Antigo Testamento. E o primeiro texto que eles vão lidar com o Messias é Gênesis capítulo 3, versículo 15, que o Norval disse aqui, ele chamou de proto-evangelho. O Norval tem essa perspectiva aqui, ok? Para muitos desses camaradas, são as alianças que começam em Gênesis e que perduram até o fim da história, que são o fio condutor da história. Assim, quando nós falamos de Novo Testamento, nós não vamos de coisas novas. O novo, a ênfase desses camaradas não é a palavra Novo Testamento, é na palavra testamento. É só uma nova forma de encarar as mesmas alianças, palavra testamento e palavra aliança, ok? Vai para nós o próximo slide aqui. Ainda falando de alguns aspectos dessas propostas. Quem são esses camaradas? Só para vocês saberem. Toda a igreja presbiteriana do Brasil e agora um grupo de igrejas batistas chamado Igrejas Batistas Reformadas. Você fala, mas a nossa não é assim? Ela é reformada, mas não aqui. Ok? A nossa adota uma outra linha mais próxima do que eu vou dizer no próximo slide aqui. Mas esse tipo de perspectiva, por exemplo, não na igreja batista, mas na igreja presbiteriana, culmina, por exemplo, com o batismo infantil, né? Ok? Batismo infantil. Batismo infantil é uma marca da aliança, segundo os presbiterianos, né? Estava conversando com os colegas essa semana, depois do almoço, e eu falei, puxa, eu me batizei 2 vezes. Uma quando eu não era crente, e depois que eu me converti, me batizei a 2ª vez. E eles estavam olhando para mim e falei, isso não faz sentido para vocês, né? Ele falou, não, que todo mundo na igreja presbiteriana se batiza quando é bebê, né? Eles não eram crentes, eles eram parte de uma perspectiva de aliança, que é confirmada depois na conversão. Eles falam, aí um deles falou assim, pois é, a graça que foi transmitida a você no seu primeiro batismo é que te salvou depois. Porque a perspectiva deles é que o batismo transmite uma graça. E deram risada, não é?
Mas olha que interessante, nessa ênfase nas continuidades entre Antigo e Novo, a lei ela é vista sob 3 aspectos: lei moral, lei civil e lei cerimonial. Turma, não é assim que a gente enxerga o Antigo Testamento. Estou ensinando para vocês como as pessoas pensam, ok? E aí eles vão dizer o seguinte: a lei civil e a lei cerimonial, essa mudou. Os presbiterianos vão dizer isso. A lei civil e a lei moral, ela mudou. Desculpa, a lei civil e a lei cerimonial. Eu falei moral, mas não. O que ficou é a lei moral. Então pensa comigo. 10 mandamentos é que tipo de lei? É civil, relações sociais. É uma lei cerimonial, quando você for no templo, você lava a mão assim assado. Ou é uma lei moral? É a sua relação com Deus e com as pessoas. Moral. Qual que é o problema dos 10 mandamentos como lei moral? O sábado. E agora? O que você faz com o sábado? Se você não guarda o sábado segundo a lei do Antigo Testamento, o que deve acontecer? O que você fez ontem, Maurício? Fala para mim. Um monte de coisa. Podemos pegar em pedras? Vamos? Vamos só hoje ser continuistas? Vamos nesse aspecto? Vamos? Olha lá. Como que um camarada desse resolve guardarás o sábado, o 7º dia santificado para o Senhor? Como? Oi? Não, ele vai pensar o seguinte: há uma proposta de continuidade. Como que eu continuo isso no Novo Testamento? O domingo é um dia de dedicação ao Senhor, descanso e meditação. Então existe, nem todo mundo pensa assim hoje, ok? Mas tem presbiteriano que não joga bola no domingo, não? E tem batista que não faz coisa no domingo, não? Calma aí, ó. Pois não. Ô, louco? Você vai ler agora no texto hebraico para nós aqui. Lê para a gente. Lê por favor. Não? Então, eles vão usar um conceito que eu tenho pensado muito, é da tipologia. O que acontece no Antigo Testamento é um tipo do que acontece no Novo. Então, Canaã é um tipo de céu. A terra que mana leite e mel é o que nós vamos desfrutar na eternidade. O sábado é um tipo, é uma projeção do que é o domingo, que é um momento de comunhão entre os irmãos e a igreja. O sacerdote é um tipo ou do crente ou do pastor. Olha que interessante. Na igreja presbiteriana, a única pessoa autorizada a ministrar a ceia é o pastor, é o reverendo. Não é? Batismo é o reverendo. Aqui na nossa igreja, não. A gente entende que o batismo é feito. Normalmente eu participo para estar lá junto, mas o Mateus, né? O Mateus estava aqui, ele foi batizado por quem? Vocês lembram? Quem batizou o Mateus? Quem foi? Ninguém batizou o Mateus? O Sérgio e a Cris estavam lá juntos, porque a gente compreende sacerdócio realmente universal de todos os crentes. Não é? Eles também vão dizer isso, mas na prática, para você pregar na igreja presbiteriana, você tem que ser ou um reverendo ou estar estudando no seminário. Circuncisão é um símbolo da aliança do Antigo Testamento, que é substituída pelo batismo. Por isso que eles batizam bebês. Por essa compreensão da relação entre Antigo e Novo Testamento. Pastor, diga. A Igreja Católica batiza bebê não com o mesmo entendimento, né? Não sei. Alguém manja de teologia católica aqui? Cara, eu não sei. Eu acho que é possível. A compreensão dos aliancistas de alguns aspectos da teologia é parecida, vem do catolicismo. Então o batismo é sacramento. Na igreja vocês vão ver um pastor presbiteriano falar o sacramento da ceia e o sacramento do batismo, porque eles vão entender que é uma cerimônia que transmite algum tipo de graça. A gente não entende assim. Então isso vem talvez do catolicismo, essa compreensão de que o batismo ele te dá o católico vai além do que o presbiteriano vai dizer o seguinte: a fé é que traz a salvação, mas essa fé é gerada a partir dessa transmissão. Eu estou sendo muito forte aqui, mas um dos fatores que contribui depois para alguém ter fé pode ser esse batismo que transmitiu graça.
O católico vai dizer o seguinte: não, o batismo transmite graça a ponto do indivíduo agora ele ser salvo. Eu não fui batizado na igreja católica. Quem mais aqui é pagão, que não foi batizado na igreja católica? Vários pagãos aqui, né? Pagãos vão morrer tudo, não interessa o que aconteça, vai morrer e vai tudo, no mínimo para o purgatório, para coisa pior, né? Os outros estão garantidos, quem foi na igreja católica está em paz, porque recebeu o batismo, ufa, né? Na dúvida, não faça isso. Próximo slide, fala agora proposta de descontinuidade. Turma, a gente está mais aqui como igreja hoje. Eu digo hoje porque pode mudar, pessoas mudam. Dificilmente eu vou mudar, ok? Mas tendo sobrevivido ao mestrado na igreja presbiteriana, fiz meu último módulo essa semana, não vou lidar com esses temas no meu trabalho de conclusão de curso, então eu sobrevivi sem me tornar presbiteriano, né? Então, mas pode ser que alguém, os irmãos, tragam um pastor em algum momento que seja de uma linha mais de continuidade, ok? Hoje não, hoje nós estamos aqui. Nós não somos também, isso que está escrito ali, dispensacionalistas, mas isso é uma característica de modelos dispensacionalistas. Nós estamos mais no que nós chamaríamos uma hermenêutica pré-milenarista histórica, mas não interessa, isso aí é outro papo, tá? O que a gente pensa? Antigo Testamento e Novo tem continuidade, mas chama Antigo Testamento e Novo Testamento, e a ênfase está no Antigo, na palavra Antigo e na palavra Novo. A gente enfatiza as descontinuidades. Se você quiser saber mais sobre isso, há um livrinho chamado Continuidades e Descontinuidades, de um autor chamado John Feinberg. E o próprio autor escreveu um capítulo sobre isso. É o capítulo do John Feinberg sobre descontinuidades. Cara, são 20 páginas, ele escreve muito bem, muito fácil. Mas você vai ter que ter o livro, tá bom? Continuidades, descontinuidades, é um debate. Vai falar como é o papel do Espírito Santo. Alguém defende as continuidades do Antigo e do Novo, outro defende a descontinuidade. Então, normalmente são autores aliancistas versus autores não aliancistas. Eu ia falar dispensacionalismo, mas não é verdade. São não aliancistas, ok? Para esse tipo de perspectiva, eu vou falar isso daí com muito cuidado, porque não é só isso. O novo cumpre o antigo. Em alguns aspectos, substitui o antigo. No antigo, o sábado era o dia da meditação e da vida dedicada ao Senhor. No novo, todos os dias são santos. No antigo, você tinha os levitas, os sacerdotes. No novo, você tem um sumo sacerdote e um povo de sacerdotes. Mudou. No antigo, as pessoas ali tinham que cumprir a lei nos seus mínimos detalhes. No novo, a gente é salvo também pela graça, a gente compreende graça no antigo, mas a gente não tem detalhes, a gente tem princípios, a lei está no coração do crente, a partir da Escritura. Enfim, todo mundo vai dizer que usa esse método aqui, histórico, gramatical, literário, mas a gente tende a usar de forma mais séria aqui. Com uso não tipológico, muitas vezes. Não ligado a uso alegórico. O que é o uso literário do Novo Testamento? Eis que o dragão emergiu do mar. O que você pensa? O dragão saiu do mar. É um dragão ali? A besta do abismo, né? É uma besta, né? Besta às vezes é quem interpreta errado, né? O que é o dragão? Aí você pega o uso literário, é uma literatura apocalíptica, cheia de símbolos. Não é um dragão, né? Caverna do dragão, como chamava o dragão da Caverna do Dragão? Diamar, não é isso? Né? Diamante? Oi? Vingador era o inimigo dele, né? Exatamente. Quem não sabe o que é Caverna do Dragão, vocês não viveram, né? Não viveram. Sabe, Júlio? Então tá bom, isso não sabe. Então,
Olha como te interpreta algumas coisas. Então, normalmente quando a gente lê Canaã no Antigo Testamento, a não ser que o texto seja alegórico, a gente entende como um pedaço de terra geograficamente delimitado. E qual a aplicação espiritual para a igreja? No máximo é que Deus recompensa o seu povo, não com terra. A aplicação direta é para Israel, não é para a igreja. A gente faz uma indireta para nós. Sábado significava a guarda de um dia específico no Novo Testamento, que Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado, e deu uma nova compreensão não daquele dia, mas de todos os dias. Todo dia é santo e todo dia é para fazer o serviço do Senhor. Tem dias especiais? Tem, seu aniversário de casamento, ponto, né? Sacerdote levava o povo a Deus. Agora todo crente é um sacerdote, ok? E a gente vai entender que as leis do Antigo Testamento, ao texto que o Júnior citou ali no item 2 aqui, as leis do Antigo só são válidas quando elas são repetidas no Novo. Dos 10 mandamentos, o único que não tem repetição é o do sábado. Os outros têm em outros textos de outra forma, ok? Interessante isso daí. O Antigo, então, a aplicação a nós ela é indireta, como eu já falei para vocês. E as aplicações do Novo Testamento, as passagens do Antigo, não invalidam o que o autor do Antigo Testamento queria originalmente imprimir ali. E olha que isso aqui é importante, não dá para a gente discutir hoje. Um dos pontos de divergência por exemplo, a promessa de terra para os judeus. Era uma de posse, né? Do termo de posse de terra para os judeus. Era uma promessa condicional ou incondicional? Se você for obediente, a terra é sua. Se for desobediente, não é. Isso é condicional. Ou Deus disse em algum momento: a terra é sua. O que vocês acham? É condicional ou... Quem acha que é condicional? Ok, os irmãos presbiterianos podem abaixar a mão então. A gente entende como posse incondicional, permanência condicional. Entende? Judeu aprontava, tirava permanência, mas a terra é de quem? A terra é deles. Por isso que a gente vai entender depois no futuro um reino milenar. Por isso que a gente não defende naquele lugar, no modelo que existe hoje, uma Jerusalém dividida. Ok? A gente entende, talvez não deva nem intervir nesse assunto, que Deus resolve. Mas a gente entende que é do povo judeu. Porque o termo de posse, como que chama? A escritura é judaica. Deus deu. A permanência, o povo judeu vai ter ou não, dependendo da sua fidelidade, no Antigo Testamento, relacionado a Deuteronômio capítulo 28. Ok? Então, estão compreendendo o tipo de discussão que existe entre Antigo e Novo aqui? Estão compreendendo? É simples essas coisas? Não é, né? Não é. Isso dá muito pano para manga. Olha, dá para frequentar seminários, estudos presbiterianos sem medo, da IPB. Não confunda IPB com IPU, Igreja Presbiteriana Unida, que ela é absolutamente liberal, e IPI, que pode ser boa ou não. IPB normalmente subscreve a Confissão de Fé de Westminster e normalmente é uma igreja séria, às vezes com seus desvios aqui e ali, mais locais apenas, ok? Só para a gente terminar essa parte aqui, a gente vai entender então que o Antigo Testamento tiveram sua primeira e principal utilidade para os judeus, e para nós ela tem uma aplicação subsidiária ou secundária à igreja, embora seja tão palavra de Deus quanto o Novo, ok? Como que a gente usa o Antigo então? Por exemplo, no Antigo a gente percebe traços imutáveis de Deus na relação com o seu povo. Deus continua do mesmo jeito, ok? E aquele Deus do Antigo Testamento que matava, ele é assim, ele é um Deus irado. A gente aprende isso no Antigo, aprende no Novo também.
Mas ele também é gracioso. Tem que perceber isso no Antigo também. Natureza humana. O Antigo Testamento ele é riquíssimo de descrever os caminhos do mal e os caminhos da graça na natureza humana, né? A gente descobre padrões de como Deus e a humanidade interagem a partir do Antigo Testamento. E no Antigo a gente começa a perceber como toda a história já apontava para Cristo e como muito do que se apontava para Cristo se cumpriu na primeira vinda e falta uma parte para se cumprir na segunda. É assim que a gente lê o Antigo, ok? É assim que a gente lê o Antigo, na nossa igreja inclusive, tá bom? Dúvidas? Mais alguma? Então, próxima parte, qual que é? Processo de revelação divina. Isso aqui é importante, turminha. Eu estou voltando a usar óculos porque eu estou tão cego ultimamente. Vocês me desculpem, mas eu ressuscitei da gaveta. Achei um dia, né? Que nem a Neemias e a Tecatura encontrou o rolo da lei. Um dia eu olhei minha gaveta e falei, meu óculos, né? Então, para enxergar essas letrinhas ali, vocês enxergam que nós estamos resolvendo essa parte de projeção ainda, tá bom? Vai ficar bom depois, se Deus quiser. Mas por enquanto é o que dá para a gente fazer, tá bom? Dependendo da escola que vocês estudaram, o Cassiano talvez identifique o que eu vou falar aqui, onde ele estudou. Há uma perspectiva que nós não adotamos aqui na nossa igreja sobre como foi a revelação. Muitos têm dito que a revelação de Deus ao homem, da Escritura, da Bíblia, ela foi progressiva. Tamo junto. Mas algumas pessoas vão colocar esse progressiva dizendo que conforme um autor posterior recebia algum tipo de revelação, ainda que se o cara acredite que Deus revelou a Escritura, enfim, ele eventualmente corrigia o autor anterior. Qual é o problema dessa perspectiva? Oi? Vamos consertar. Nesse tipo de perspectiva surge, por exemplo, o Norval mencionou aqui num dos dias, ele falou, quem escreveu o Pentateuco? Vocês lembram? Qual foi uma resposta? Que veio uma pessoa que não era da igreja. Qual foi? Que ele falou, ô irmã, calma aí. O que ele falou? A pessoa respondeu os revisores, os redatores. Isso é uma teoria chamada teoria da hipótese documentária, em que Moisés escreveu algumas coisas, mas autores ou revisores posteriores consertaram o que Moisés tinha escrito para que se adequasse à história de Israel. E esses revisores são datados segundo essa teoria. Não há evidência histórica, ok? São datados do período pós-exílico, que é 500 anos antes de Cristo. Então Moisés teria escrito em 1400 e o camarada 1000 anos depois fala, cara, Moisés errou demais a história, vamos corrigir, vamos ajustar para parecer que ele sabia o que ia acontecer, ok? Então é chamada hipótese documentária. Vamos falar de 5 fontes do Pentateuco. Nós não acreditamos nessa teoria. A gente acredita que Moisés escreveu quase tudo do Pentateuco e que houve alguma revisão posterior, sim. Porque no Pentateuco você pega um texto que diz assim, isso foi escrito num período em que não havia rei em Israel. Ou seja, quem colocou uma notinha ali já sabia que tinha rei, ok? Mas são coisas muito pequenas que a gente acredita. O Norval mencionou a morte de Moisés, ok? A morte de Moisés não foi Moisés que escreveu, a não ser que tenha sido uma sessão espírita que a gente acredita que não é ideal, né? Então Moisés morreu e não, então Moisés não escreveu isso. Provavelmente Josué ou algum redator posterior. Mas como que é essa revisão? Ou diga. No dia que ela até falou isso, eu lembrei, porque lá na faculdade Isaías eles tratam separando, né? Proto-Isaías, Proto-Deutero e Trito-Isaías. Porque fica claro em alguns pontos, pelo menos eu lembro que fazia sentido, né? Na minha cabeça agora não vem nenhum texto, mas aqui tem partes que não foi o próprio Isaías que escreveu. Mas esse tem um problema nessa teoria contra Isaías. Eu vou contar uma história para vocês. Eu fiz, em 2008, eu fiz uma consultoria para um seminário em uma cidade aqui no estado de São Paulo. E era um seminário levemente liberal. Esse tipo de teoria, Cassiano, dentro do meio protestante evangélico,
é teoria liberal. Eu vou explicar em que ponto que é, não? E eu estava passando nesse seminário, indo fazer a minha parte ali de consultoria administrativa, né? E tinha um camarada lecionando Isaías. E conforme eu passo assim, tá a sala de aula, a porta aqui, né? E eu vou passando, ele diz assim, porque o Deutero Isaías... Eu falei, cara, pera. E eu parei, encostei aqui do fora, o professor não me viu. E fiquei ouvindo. Nessa teoria, a perspectiva é que o que o autor bíblico é chamado de cumprimento de profecia ipso post facto. Cara, ele elimina o caráter sobrenatural da escritura e mais. Quando o autor diz, eu, Isaías, o camarada fala assim, não. Ele só está usando o nome de Isaías para ter autoridade. Senão ninguém ia ler, não? Se eu escrever um livro assim, olha, vou te dar um livro que o Pedro Freitas escreveu, Felipe, está aqui para você. Ele vai falar, quem é esse cara? Felipe, estou te dando um livro do Machado de Assis para você ler, um conto que eu descobri aqui. O cara fala, nossa, olha o Machado de Assis. Então você dá autoridade. E há um camarada chamado Julius Wellhausen. Ele é o pai da teologia liberal dos evangelhos. Ele vem nesse tipo de perspectiva alemã, né? Ele escreveu um livro chamado A Busca do Jesus Histórico. Olha a teoria do camarada. Então está dentro de uma escola liberal alemã do século XIX. A teoria do cara é a seguinte: o que a Escritura revela para nós é o Cristo, é o Cristo doutrinário, religioso. E o Cristo que nos é trazido pelos evangelhos é diferente do Jesus histórico. O Jesus histórico a gente tem que buscar outras fontes mais confiáveis. Então eles vão dizer o seguinte, é que eu não tenho lousa aqui, eu vou ter daqui a pouquinho, né? Você tem os evangelhos de um lado, o Jesus histórico do outro. Aqui você pode ter eventualmente alguma similaridade do que nos é revelado nos evangelhos com o Jesus histórico. Olha o tipo de teoria do cara. A gente não pensa assim. O que a gente pensa? Há um Jesus histórico aqui. A gente não sabe tudo sobre ele, mas dentro do que ele foi e do que ele fez, nós temos dentro desse grande círculo o que nos foi revelado. Ok? Então, observe esse tipo, é um tipo, já não é mais sutil, né? Mas a gente não adota, a gente adota. Nós lidamos com Isaías essa semana. Isaías tem uma unidade de pensamento. Agora, tem unidade de pensamento que é absurda, né? Das profecias e tudo mais. Agora, pensa comigo. Esses dias eu li o meu trabalho de conclusão de curso do seminário, né? Quando eu trouxe no último sermão. Eu falei, nossa, hoje eu escrevo 20 vezes melhor do que naquela época. Agora, você imagina eu juntar um trabalho de 20 anos atrás, depois de 10 anos mais um e outro agora. É o mesmo autor? É o mesmo autor. Muda a linguagem? Você acrescenta ideias, informações, né? Eu cometi um erro há 10 anos, né? Há 10 anos, como que escreve esse A? H e acento. Na época eu escrevia há 10 anos, sem H. Que vergonha, que vergonha. Hoje eu sei, né? Ok? Então, é nesse ponto, se a Bíblia afirma a autoria, a gente afirma também. Porque é questão da confiabilidade do texto bíblico. Agora, tem texto que a Bíblia não afirma autoria. Hebreus não tem autor. Então, identificado há textos no Antigo que também não tem. Livro de Jó. Não sabemos quem escreveu. Dificilmente foi Jó. Ok? Dificilmente. Tá bom? O que nós pensamos da Escritura? Termina 10h20, é isso? Quem sabe? Você deveria saber isso daí, né? Então é 10h20. 10h20 termina. O uso é progressivo. Então a revelação ela é progressiva. O que Adão sabia sobre Deus é menor do que Neemias sabia sobre Deus. O que Neemias sabia sobre Deus é menor do que Paulo sabia sobre Deus. Ela é progressiva. Seletiva. Revelação é seletiva.
Como que foi quando Jesus tinha 15 anos? Como que foi, Maurício? Como foi? A resposta é: não sei. É importante saber? Não. Ela é seletiva, ela selecionou fatos importantes, ok? Proposital, a revelação tem propósito. Ela não é assim, no Antigo Testamento, vou fazer uma genealogia porque eu quero, estou afim hoje. Aí, eu vou escrever um poema. Não, ela tem propósito. Tudo que o autor bíblico faz, ele está pensando em um propósito que Deus já tinha estabelecido. Ela é unilateral, sempre de Deus para o homem. Ok? E ela é confiável. As informações estão corretas. Então joga para nós o gráfico aí, por favor, Isaac. Olha lá, então, quantitativamente a revelação é assim. Volta. Depois você põe de onde vem os bebês, ok? Depois você põe. A grande pergunta. Adão sabia um pouquinho sobre Deus. Sabia? O que ele sabia? O que Adão sabia sobre Deus? Fala para mim. Quem é Deus para Adão? O que ele já sabe? Criador. O que mais? O amigo dele. Pessoal. O amigo, ele é um Deus pessoal, não uma força. Que mais? Onisciente, sabia? Cadê você? O que aconteceu? Como que é? Não? Que mais? Santo. Justo. Ok, o que Adão sabia sobre o envio de Jesus para salvar a humanidade? Zero não. Sabia que teria semente da mulher. Tanto é que eles vão dando os nomes para os filhos. Está falando depois da queda. Mas sim. Você está perguntando no jardim aí, né? 3 Gênesis 3,15 é no jardim. Mas é depois da queda. Então, mas o que ele sabe sobre Deus? Adão sabe essas coisas. Não? Agora, o que Abraão sabe sobre Deus agora? O que Abraão sabe sobre Deus? Ele já sabe mais coisa. Promessa do quê? De uma herança universal, todas as famílias da terra, não tem isso? Olha lá, já começa a saber mais. Agora, o que Moisés sabe sobre Deus? Moisés falava com Deus tipo face a face, já sabe mais. E Davi, 500 anos depois, sabe mais. O Novo Testamento, tá vendo? Vai acumulando o conhecimento. Mas o ponto que a gente tem, joga pra gente agora. Vamos pensar aqui nesse tipo de perspectiva. Seu filho já te fez a pergunta: pai, mãe, de onde vêm os bebês? Se a criança tem 3 anos, o que você responde? Da barriga da mamãe. É suficiente? Legal. Se a criança tem 8 anos, pai, mãe, de onde vêm os bebês? Aí você fala, da barriga da mamãe. Ela fala, mas quem colocou na barriga da mamãe? Se a criança de 32 anos pergunta, de onde vêm os bebês? O que você responde? Vai achar um emprego. Nosso ponto aqui veja, para a criança de 3 anos estava correta a informação? Mas ela era completa? Para a criança de 32 anos, a explicação é outra, não é? Olha, então, menino, precisamos conversar, né? O que nós estamos dizendo é o seguinte: embora a revelação seja progressiva, a qualidade das informações sempre foi perfeita. Não tinha erro. É da barriga da mamãe? Depois a gente vai trazendo mais informações. Entende? A qualidade ela é a mesma. A quantidade é o que muda. Nós sabemos tudo hoje? O que nós sabemos? O que a gente pode dizer é suficiente. Suficiente. Talvez é isso que você queira dizer. Suficiente. Porque a gente precisa para uma vida de amor e de piedade. Bom café para vocês. Voltamos daqui a pouquinho.